Joia, pessoal. Então aqui eu marquei, tá? Então de lilás estão as anotações de contrato temporário, tá? E de amarelinho as referentes ao contrato terceirizado, tá? Então terceirização. Joia? A lei, como eu falei, é 6.019 de 74, tá? Esse meu código aqui, ele é o código comparado do Rafael Miziara, joia, mas vocês podem ter outro sem problema nenhum, tá? Então aqui ele me traz a reforma trabalhista, a 13.467, ele traz a lei anterior, a 13.429 de 2017, que também trouxe alterações para essa lei até então, que só falava de contrato temporário, tá? E aqui é a legislação antiga, de 74, tá? Então vamos lá. A gente tem logo no caput da lei, né? Ela fala logo, ó, sobre os dois contratos, tá? Ela diz lá, ó, dispõe sobre o contrato, sobre o trabalho temporário, tá? E dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros, portanto, de terceirização, tá? Por isso está marcado com as duas cores, tá? Aí, no artigo 1º, a gente também observa isso, tá? Ela traz na parte inicial a questão do trabalho temporário, tá? E no seguinte, a terceirização, tá? Já no artigo 2º, ela versa sobre o trabalho temporário, tá? Ela vai trazer o conceito de trabalho temporário, tá? No parágrafo 1º também, relativo ao trabalho temporário. Vamos virar a página. Parágrafo 2º também, certo? Falando de contrato temporário. 3º e 4º também, certo? No artigo 4º, ela fala quem é essa empresa de contrato temporário, tá? A gente tem essa definição, tá? Aí já no artigo 4º-A, ela traz o contrato de terceirização, tá? Ela vai falar, inclusive, da possibilidade de terceirização da atividade fim, da atividade principal da empresa, tá? Parágrafo 1º também a gente trata de terceirização. Na verdade, ele já vai falar de quarteirização, certo? No parágrafo 1º, então se referindo aí também aos contratos de terceirização, tá? Parágrafo 2º também, terceirização, certo? Artigo 4º-B, terceirização também, tá? Aí ele vai falar quais são os requisitos para ter uma empresa, né, prestadora de serviço terceirizado. O que essa empresa tem que ter, tá? Então, é o artigo 4º-B e todos os incisos e as alíneas, elas falam sobre isso. O artigo 4º-C também, certo? O artigo 4º-C, ele vai falar dos direitos dos trabalhadores terceirizados, tá? Virando a página, permanece aqui, ó. Eles vai falar a linha por a linha, certo? E os incisos, quais são os direitos que têm esses trabalhadores terceirizados, tá? Ressaltando aqui o parágrafo 1º, tá? Que fala a questão salarial, importante observar, certo? Vamos lá para o artigo 5º. Artigo 5º, ele já fala, não fala mais de terceirização, então ele passa a falar de trabalho temporário novamente, tá? Então, artigo 5º, trabalho temporário. Artigo 5º-A, passa a falar novamente de contrato de terceirização e segue falando no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, certo? E sucessivamente falando sobre terceirização, tá? 3º e 4º também terceirização, tá? Parágrafo 5º, também falando de terceirização, tá? No 5º-B, ele fala também de terceirização, certo? Como é que tem que ser esse contrato, né?
da empresa contratante com a empresa prestadora de serviço, certo? O que tem que ter esse contrato? Tá aqui. Artigo 5º C, certo? Ele fala de impedimentos, certo? Também sobre a terceirização. 5º D, terceirização também. Agora, no artigo 6º, ele retoma a falar de contrato temporário, tá? Então, aí ele vai falar sobre os requisitos, né? O que tem que ter essa empresa para ser uma empresa de trabalho temporário, né? A gente viu lá atrás que ele já previu a questão da empresa, do funcionamento da empresa para prestação de serviço. Então, aqui ele vai falar sobre quais são esses requisitos que devem ser preenchidos para a empresa de contrato temporário, tá? Vocês vão ver que a diferença ela está aqui no capital social de uma e de outra, certo? Continuando, artigo 7º, 8º e 9º, permanece falando de contrato temporário, tá? E aí aqui ele vai falar como é esse contrato. Esse contrato entre a tomadora, né? Entre a empresa tomadora e a empresa de mão de obra, né? De mão de obra temporária, certo? Como é que tem que ser feito esse contrato? Quais são, o que tem que constar nesse contrato, certo? Vamos para o parágrafo 2º do artigo 9º, ele permanece falando do contrato temporário, parágrafo 3º também, parágrafo 10º também, contrato temporário, e aqui no no artigo 10º, parágrafo 1º, ele fala do prazo, tá? Muito, muito, muito importante. O contrato temporário, ele tem um prazo, o contrato terceirizado, ele não tem, certo? Então, aqui tem um limite, vocês vão ler depois com calma, não é objeto desse vídeo, tá? Só tô mostrando para vocês a separação. Parágrafo 2º do artigo 10 também versa sobre o contrato temporário. Continuando, parágrafo 4º do artigo 10, também versando sobre contrato temporário, parágrafo 5º também, 6º, 7º também, artigo 11, artigo 12, também falando sobre contrato temporário, tá? E aí o artigo 12, muito importante, tá? Ele vai trazer quais são os direitos dos trabalhadores temporários, tá? E aqui, ressaltando a linha A, o salário do trabalhador temporário, tá? E aí ele segue falando dos direitos dos trabalhadores temporários na letra B, C, D, E, F, G, H, certo? No parágrafo 2º também, tá? E segue falando o artigo 13, artigo 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, todos falando sobre contratação temporária, tá? Aí já finalizando a nossa lei, que tem 20 artigos, certo? O artigo 19º, ela fala também do contrato temporário, tá? Dizendo que é da Justiça do Trabalho a competência para dirimir os conflitos, certo? Aí temos aqui o artigo 19º-A e o 19º-B, certo? Eu compreendo que esses artigos finais aqui, eles sirvam para ambos contratos, seja terceirizado, seja temporário, tá? Esses artigos finais aqui, certo? E esse aqui é uma cláusula, é um artigo mais geral, certo? O 19C, ele não se aplica nem a um e nem a outro. Ao contrário, ele se aplica a ambos, tá? Os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados nos termos dessa lei, né? Isso para aqueles contratos, os contratos anteriores a 2017, tá? Quando ainda não, essa lei
ela ainda não previa a contratação de terceirizados, só de temporários, tá? Por enquanto, são esses os esclarecimentos. Espero ter ajudado vocês para marcar aí o código de vocês também e facilitar o estudo. Joia? Obrigada, até a próxima.